O Alasca, cuja capital é Juneau, é uma península onde o território faz fronteira com o Canadá. É um dos 50 estados dos Estados Unidos, embora não possua ligação territorial com esse país. Ele é conhecido pelo relevo diverso, composto por espaços abertos, montanhas e florestas, com uma vida selvagem abundante e muitas cidades pequenas. É também o estado mais escassamente povoado dentre os 50 estados dos Estados Unidos, com uma densidade populacional de 0,5 habitantes por quilômetro quadrado. Tem menos habitantes do que qualquer estado americano, com exceção do Wyoming e Vermont. Se fosse um país independente, o Alasca seria o 17º maior país do mundo em extensão territorial, mesmo sendo muito despovoado. Apesar de tudo isso, o Alasca foi comprado pelos Estados Unidos em 1867. Na data, o Império Russo recebeu 7,2 milhões de dólares pela venda. Esse valor foi bastante questionado pelos opositores à compra, que acreditavam ser um mau investimento para os Estados Unidos, já que até então se acreditava que o estado era apenas uma porção de gelo, sem propósito econômico. Porém, as críticas acabaram no século seguinte, quando foram descobertas reservas importantes de ouro, zinco, gás natural, carvão, pedras preciosas e prata, além do maior segredo que o Alasca possui. E para entendermos por que vender o Alasca foi o maior erro da história da Rússia, temos que voltar ao século XVII, onde o chamado Czarado da Rússia era uma potência na Europa. Por séculos, os russos estavam focados em expandir seu controle pelo leste europeu. Tanto que 2 séculos antes, em 1483, o Principado da Rússia era deste pequeno tamanho. Mas voltando ao século XVII, o território do Czarado da Rússia já era esse aqui. Mas a Rússia queria expandir mesmo assim. Mas havia um problema. A oeste, a Rússia tinha vários conflitos com poloneses, lituanos, suecos e otomanos, além de alguns outros reinos. Ao sul também ficava o Império Otomano e os persas. Como o norte era apenas mar, o único lugar que sobrava era o leste, que era controlado pelos mongóis siberianos. Por isso, a Rússia começou a olhar para a região da Sibéria, onde ainda não detinha o controle. E em 1580, 540 soldados cossacos comandados por Iemar Timofeevich invadiram o território dos Voguls, no território do Kanato da Sibéria. Os cossacos conquistaram diversas cidades siberianas, mas os constantes ataques do Khan siberiano falharam no primeiro avanço sobre a Sibéria. Mas voltaram no final do século XVI, além de estabelecerem rotas de comércio de peles, estabelecendo postos avançados em Tyumen e Tobolsk. A única grande resistência organizada na Sibéria era um dos Khãs siberianos. Outros povos nativos também viviam naquela região, mas não podiam lidar com os cossacos russos. Então, após sucessivos avanços russos para o leste, estabelecendo postos como a cidade de Yeniseisk e Krasnoyarsk, os russos estabeleceram cada vez mais territórios. E com a morte do Khan siberiano, em meados do século XVII, houve a dissolução das resistências que haviam na Sibéria. Por isso, os russos avançaram em 3 direções diferentes, sendo pelo Lago Baikal, depois ao Mar de Okhotsk e ao Rio Amur. Os russos chegaram no Oceano Pacífico em 1639, e assim as fronteiras da Rússia se expandiram milhões de quilômetros quadrados para o leste. E o que restava para toda a conquista da Sibéria era realmente a aniquilação de povos nativos. Por isso, em 1645, em meados do século XVII, Vassili Poyarkov, junto a cossacos, mataram milhares de tribos locais, como os da URSS, entre a atual China e o leste da Rússia, além da população Yakut, que perdeu 70% da população em menos de 48 anos. E nas próximas décadas, o avanço russo era sobre pequenas resistências de tribos e a conquista de territórios isolados, como aconteceu com Alasca, onde o imperador Pedro o Grande ordenou a Vitus Bering que explorasse o Mar do Pacífico Norte, onde naquele século, ao encontrarem o Alasca e o atual Canadá, estabeleceram rotas de comércio de peles e fundaram a Companhia Russo-Americana. E dessa forma, até o século XVIII, o Alasca foi utilizado como ponto de captura de animais. Mas pela competição dos russos com a Companhia Britânica da Baía de Hudson, que também comercializava peles, viram que estavam perdendo dinheiro e manter o Alasca estava ficando cada vez mais caro. Por isso, tinham medo de perder o território do Alasca para os britânicos.
Além de que naquele século estavam enfrentando a Guerra da Crimeia, que deixou o Império sem dinheiro. Por isso, com vontade de se libertar daquele fardo que era o Alasca e o risco de uma nova guerra com os britânicos em 1867, o imperador Alexandre II ofereceu o Alasca para os Estados Unidos por apenas 7,2 milhões de dólares. Mas o que não sabia é que fazer aquilo seria o maior e mais perigoso erro da história da Rússia. Com a venda do Alasca em 1867 para os Estados Unidos, a Rússia entregou para o país o maior estado americano, o que se mostrou extremamente desvantajoso no século XX, e aqui está o porquê. Os Estados Unidos estão a 800 quilômetros do Alasca e a mais de 1.600 quilômetros das regiões mais extremas do estado. Isso fez do Alasca a região mais estratégica para eles, já que está entre o Oceano Ártico e o Oceano Pacífico Norte. E isso, na prática, fez com que os Estados Unidos, que posteriormente se tornaram grandes inimigos da Rússia, tivessem a maior vantagem estratégica de todas. Durante a Guerra Fria, a União Soviética proibiu aviões ocidentais de sobrevoarem o seu território, e isso gerou um grande problema, porque a rota mais eficiente de um avião que saísse de Londres, por exemplo, e precisasse chegar até Tóquio, teria que sobrevoar justamente a União Soviética. Por isso, durante a Guerra Fria, o Alasca foi a solução, já que os aviões poderiam partir de Londres, posteriormente chegar em Anchorage, no Alasca, e ir até por fim para Tóquio. Por isso, o Alasca conecta facilmente os Estados Unidos ao restante do mundo, ignorando a União Soviética ou a Rússia. Lugares como Nova York, Paris, Hamburgo, Mumbai, Seul e assim por diante podem ser facilmente conectados ao Alasca. Já na Segunda Guerra Mundial, também o posicionamento do Alasca proporcionou aos americanos missões importantes no Ártico, como a Operação Frantic, onde bombardeiros americanos partiam do Alasca, voavam sobre o Oceano Ártico para atacar alvos na Europa Oriental. Outros exemplos ocorreram em ataques americanos ao Japão, partindo exatamente do Alasca. E até a União Soviética foi apoiada pelos Estados Unidos em 1942, de uma operação saindo do Alasca. Mas à medida que a União Soviética foi apoiada, ela também poderia ser atacada pelo Alasca, dado a proximidade. E foi exatamente isso que a União Soviética temia após a Segunda Guerra Mundial, quando o mundo estava em uma acirrada disputa pelo trono de maior potência mundial durante a Guerra Fria. Com uma grande tensão nuclear naquela época, um míssil nuclear poderia partir dos Estados Unidos ou da União Soviética, mas por possuírem o Alasca, isso foi horrível para a União Soviética, já que fazia parte da estratégia de defesa americana. Os Estados Unidos tinham bases importantes no Havaí, Guam, Japão e Coreia do Sul, mas nenhuma era tão importante quanto a do Alasca. Se um míssil fosse disparado, por exemplo, da União Soviética, a partir da península de Kamchatka, inevitavelmente teria que passar perto do Alasca, ou pelo Pacífico ou pelo Ártico, o que facilmente faria os Estados Unidos interceptar. E isso não fica só na teoria. A principal base antibalística dos Estados Unidos está exatamente no Alasca, em Fort Greely, e existem 9 bases americanas ao redor do estado, além de 4 do Canadá, uma da Noruega e dezenas da Rússia. Por isso, possuir o Alasca quebra o avanço russo sobre o Ártico. E este oceano ainda tem algo peculiar. Ele congelava completamente no inverno no passado, mas com os avanços climáticos, congela apenas parcialmente agora. Por isso é estimado que até 2030 ele fique completamente descongelado no verão. E isso abrirá caminhos e rotas comerciais pelo Oceano Ártico, como a passagem do Noroeste, que vai até o Canadá, e a passagem do Norte, que passa pela Rússia e os países nórdicos. Mas para entrar ou sair deste oceano, os navios terão que passar pelo Estreito de Bering, que é uma rota marítima compartilhada pelos Estados Unidos e pela Rússia. E como todos sabem, a estratégia atual mais utilizada em uma guerra econômica são bloqueios navais a estreitos importantes, como o Estreito de Hormuz, que já foi bloqueado no passado, o Canal de Suez, que também já foi, e o Estreito de Bering pode ser um destes no futuro. Se a Rússia ainda possuísse o Alasca, aquela rota seria completamente controlada pelo país. Mas hoje, um de seus maiores adversários divide esse local. E este seria outro meio da Rússia, que tem a maior reserva de gás natural do mundo e uma das maiores reservas de petróleo para utilizar uma nova rota marítima. E mesmo hoje, tendo muitos recursos naturais, poderia ter muito mais, já que logo após a compra da Alasca, foi encontrada uma imensa quantidade de petróleo lá.
Em 1902, ocorre a primeira perfuração comercial de petróleo, em Katala, ao longo da costa sul do Alasca. Este pequeno campo petrolífero levou à construção da primeira refinaria do território do Alasca, que produziu um total de 6,5 milhões de galões. Mas foi só quando o Alasca se tornou um estado, em 1959, que começaram a explorar mais a região e encontram campos de gás em Kenai, os campos de Cook Inlet e mais campos de gás, descobertos na península de Kenai. E nos dias de hoje, existem imensos oleodutos que partem de Port Hole Bay até Anchorage, e mais de 20% do petróleo dos Estados Unidos vem diretamente do Alasca. E isso seria um grande benefício para a Rússia também, porque teria um novo continente a ser explorado e vender o seu petróleo. Portanto, apesar da Rússia estar com dificuldades financeiras e com inimigos nas suas fronteiras, quando vendeu o Alasca, isso foi uma medida a curto prazo, com os erros dessa venda aparecendo ao longo do século XX e XXI, quando bilhões de dólares em recursos naturais foram encontrados e o seu maior inimigo teve a maior vantagem estratégica pelo posicionamento perfeito que o Alasca possui. Agora, o que nos resta é ver como ter vendido o Alasca pode ter sido um erro ainda maior nas próximas décadas ou séculos. E aí, você concorda que foi um erro a Rússia ter vendido o Alasca para os Estados Unidos? É só comentar aqui embaixo. Mas o que eu te garanto que é um erro ainda maior é não registrar a sua marca. Há um ano atrás eu também não tinha minha marca em processo de registro. O problema é que tinha uma outra empresa com o mesmo nome da minha. E hoje eu tenho garantido que minha marca não vai sofrer um processo por uso indevido de marca, já que o capital financeiro está em processo de registro e quase finalizando. Isso acontece porque quem pede o registro da marca primeiro tem prioridade na fila. Por isso eu indico você começar a fazer o processo da sua marca pela Tiger. O link está aqui na descrição e eles te atendem 100% pelo WhatsApp, do começo ao fim. E você não vai nem precisar se preocupar com valores, já que eles parcelam em até 10 vezes no boleto. Então vai lá, chama eles aqui e registra sua marca.